Olá, muito boa noite para você que acompanha a programação da TV Gazeta, canal 19.1. Estamos de volta com mais um programa Emparedado. E o nosso convidado de hoje é o deputado estadual Lúdio Cabral, do Partido dos Trabalhadores. Seja bem-vindo, Lúdio. Opa, um prazer enorme. Na nossa bancada estamos aqui com a jornalista Antonielli e também com o Abdala Zarur, que também é jornalista e está conosco hoje no programa Emparedado. Bom, vamos começar então, né? Acho que tem muito assunto aqui no estado para a gente trazer à tona. Mas quero, Lúdio, começar com esse assunto hoje, que é a greve aí da educação, uma greve que já se arrasta por 60 dias. Até vi uma entrevista sua, né, ponderando que 40 mil trabalhadores hoje estão com corte salarial, em tempo que mais de 400 mil alunos também estão sem aula. Ou seja, a gente está tendo uma perda hoje, né, uma fragilidade da educação por conta hoje dessa não negociação do governo com o Sintep. Qual que é a sua avaliação dessa greve hoje, Lúdio? Bom, assim, infelizmente a greve hoje ela é uma situação de calamidade pública, porque, como você disse, são 40 mil famílias sem o seu sustento, porque todos os trabalhadores da educação têm filhos, têm pais, pagam aluguel, pagam luz, água, precisam de alimento, e com os salários cortados, o seu sustento está prejudicado severamente. E 400 mil famílias, são mais de 380 mil famílias que têm filhos nas escolas estaduais. E essas crianças em situação de vulnerabilidade agora porque estão fora da sala de aula. Tudo isso há 60 dias praticamente, em razão da intransigência do governo em não cumprir uma lei que já está em vigor. Porque por que a greve começou? A greve começou por uma razão. Depois de 5 meses de governo, de muitas tentativas do Sintep em sentar à mesa com o governador e com a sua equipe para debater a pauta de reivindicação que eles aprovaram na categoria, não tendo tido espaço para diálogo com o governo, no mês de maio, que era o mês em que o reajuste de 7,69 deveria ser já inserido nos seus salários, o governo não fez esse pagamento e disse que não pagaria. É uma lei, a Lei 510/2013, que está em vigor desde 2013, que estabeleceu o seguinte: ao longo de 10 anos, anualmente, os trabalhadores da educação vão receber reajustes entre 6% e 7% todo ano, para recuperar o poder de compra dos seus salários, para equiparar os seus salários ao salário da média dos servidores públicos estaduais. Porque, por incrível que pareça, todo mundo fala que a educação é prioridade, mas em 2013 o salário dos trabalhadores da educação era o pior salário entre os servidores públicos estaduais. Então essa lei foi aprovada depois de uma greve de 67 dias, depois da mediação da Assembleia Legislativa, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça. Houve um acordo para que essa lei fosse aprovada. Os professores retornaram da greve naquele momento e durante 5 anos ela foi cumprida. Foi cumprida em 2014, em 2015, 16, 17, 18. Agora, em 2019, o governador decidiu não cumprir a lei. Não vou pagar, pronto, mesmo a lei estando em plena vigência. A greve ela aconteceu principalmente em função desta pauta. E até hoje o governo não se sensibilizou a apresentar uma proposta para os trabalhadores da educação, mesmo tendo condições para fazer isso. Daí esse resultado triste hoje, que é de ver professores em semáforo, em cruzamento de avenidas, em praças, praticamente pedindo esmola para poder assegurar o mínimo para a sua alimentação. E, como eu disse, 400 mil crianças sem poder ir para a escola. Algumas que dependem da escola, inclusive, para se alimentar. Lúdio, só rapidamente, e como você avalia o governo, né, fez uma modificação, né, que foi veiculada em vários veículos de comunicação, que o professor de Mato Grosso tem o 3º maior salário do Brasil e tem a 21ª
é uma das piores educações do Não Brasil. é verdade nem uma coisa nem outra. Nem a educação é a 21ª do país e é uma vergonha o próprio governo, que é responsável por manter a educação pública, fazer esse tipo de propaganda negativa, porque ele não está falando contra os professores, ele está falando contra a educação, que é responsabilidade dele oferecer. Ele está falando contra um compromisso que ele fez quando assumiu o mandato, quando disputou as eleições para governador. O que ele utiliza como valor de salário para dizer que é o terceiro melhor é o salário do professor que tem doutorado, e não é o caso da grande maioria dos trabalhadores. Mais de 40% dos trabalhadores da educação são ainda contratados precariamente, sem nenhum tipo de estabilidade, sem nenhum direito à progressão. Tem professores que trabalham há 10, 15 anos com o mesmo salário, que é o salário inicial da carreira dos professores. Como eu disse, ainda é o segundo menor salário dentre os servidores públicos do Estado. Antonielli. Deputado, primeiramente, querido, boa noite, agradecer ao senhor pela presença. O senhor tem um histórico aí já, né, de campanhas políticas, já disputou a Prefeitura de Cuiabá, já disputou o governo do Estado. Inclusive, né, saiu derrotado nas eleições de 2014 para o candidato, então, Pedro Tax, né, que foi eleito. E agora a gente vem à tona algumas questões que envolveram a política de 2014, inclusive com os grampos telefônicos. Você não acredita que isso teve influência de alguma forma naquela derrota do candidato Lúdio Cabral? Assim, não dá para dizer se foi responsável por todo o resultado da eleição, mas é lógico que interferiu no processo eleitoral. E mais do que interferir no resultado, ele interfere no processo democrático, interferiu nas regras do Estado de Direito, porque o Dr. José do Patrocínio, que era meu advogado, coordenador jurídico da campanha, foi grampeado e teve os seus diálogos objeto dessas escutas clandestinas, né? Pelo menos é o que foi relatado em todo esse processo. Este fato é um atentado contra a democracia, contra o Estado de Direito, contra a advocacia. A OAB já tem se pronunciado de forma dura em relação a isso. Então, assim, além da influência que teve no processo eleitoral, não dá para medir que influência é essa, se isso alteraria o resultado, porque há outros elementos que definem o resultado da eleição, mas o mais grave é o fato de ter violado o Estado de Direito no nosso Estado e no nosso país. Abdala. Boa noite, deputado. O senhor acha que o senhor foi grampeado? Não sei. Assim, há notícias que falam em centenas de grampeados. Eu não tive ainda a informação de que o meu número de telefone teria sido grampeado. Quando esse caso veio à tona, o primeiro número que foi anunciado teria sido grampeado é exatamente o número do Patrocínio, que era o advogado da nossa campanha em 2014. Mas se fala em centenas de telefones grampeados, né? Por isso que essa coisa precisa ser investigada com profundidade. Eu só queria voltar ante a questão da educação. O senhor fala que o governo não cumpre a lei. Ele se baseia na lei de responsabilidade fiscal que está estourada. Então, se essa lei prevê um estouro acima do limite prudencial, 49%, ele não tem como dar aumento. Na verdade, Abdala, a lei de responsabilidade fiscal diz isso. Olha, o limite do gasto com o pessoal do Executivo Estadual é 49%. Agora, ela não diz como esse valor será calculado, porque ele é uma fração. No numerador, a despesa com o pessoal, e no denominador, a receita corrente líquida. O que acontece é que critério o governo está utilizando para calcular a receita corrente líquida. Até 2018, a receita corrente líquida, por exemplo, incluía o imposto de renda retido na fonte dos servidores públicos. Todos os servidores públicos recebem os seus salários e o imposto de renda é retido na fonte. Esse valor fica como receita para o Estado. E ele até 2018 integrava o cálculo da receita corrente líquida. Só o imposto de renda retido na fonte é 1.250 bilhões. Esse valor, assim que o Mauro Mendes assumiu o governo, ele foi
retirado do cálculo da receita corrente líquida. Por isso que a despesa com o pessoal saltou de 47% no segundo quadrimestre de 2018 para 57% no terceiro quadrimestre. Quem calcula o terceiro quadrimestre já é o governo atual. Então foi essa mudança no critério para cálculo que fez o limite estourar. Então o governo se apega não ao que está na lei de responsabilidade fiscal, mas ao critério que ele utiliza para calcular esse limite. Porque não houve nenhuma mudança importante, nem na despesa com o pessoal, nem na receita, para justificar essa alteração de 47 para 57, a não ser o fato do imposto de renda retido na fonte ter sido retirado do cálculo. Agora, a mesma lei de responsabilidade fiscal diz o seguinte: olha, esses limites são considerados, mas a revisão geral anual de salários tem que ser assegurada a todos os servidores, independente de estar cumprindo ou não o limite, e determinações legais. A Lei 510/2013 é uma determinação legal de reajuste aos servidores que não cabe ao governador questioná-lo, cabe ao governador cumpri-lo e justificar que é uma determinação legal na hora de apresentar o seu relatório de gestão para o Tribunal de Contas do Estado analisar. Então, ele está desobedecendo, inclusive, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Não tem como questionar isso, deputado? Questionar perante a Justiça ou outros órgãos? É a fórmula como que é feito o cálculo? Esse é um debate que envolve a Assembleia Legislativa, envolve o Tribunal de Contas do Estado, envolve o próprio Ministério Público, e todas essas instituições elas acabam sendo permeadas pelo processo político também. Agora, a legitimidade para, no caso dos professores, questionar isso na Justiça, ela é dos professores, ela é dos trabalhadores que têm um direito assegurado na lei que não está sendo cumprido pelo governador. Cabe a eles questionar isso judicialmente e já estão fazendo. Não é uma ou duas ações, tem várias ações correndo em relação a isso. Mas o problema central é político, é de decisão política do governador. Mas quem que quer ter desgaste, deputado? Mas, Abdala, é muita intransigência. Ele está dizendo, olha, eu não vou conceder nada, eu vou descumprir a lei. O governador poderia apresentar uma contraproposta. Greve, uma greve ela não começa pela vontade de ninguém. O sindicato, para entrar em greve, ele amadurece muito, porque é uma decisão difícil de tomar, porque você sabe como começa, mas nunca sabe como uma greve termina. E o que termina a greve, o professor Júlio César, que foi presidente do Sintep, que faleceu no ano passado num acidente na 163, vindo de uma atividade de formação do próprio Sintep, dizia, olha, o que acaba com greve é proposta. Então o governador precisa apresentar uma proposta. A Assembleia fez uma proposta há 2 semanas, na quinta-feira anterior à última quinta, de parcelamento dos 7,69. 2,6 em setembro, 2,6 em novembro e 2,49 em fevereiro de 2020. O governo ignorou essa proposta. Ele poderia apresentar uma proposta alternativa de, olha, nós estamos tendo dificuldade financeira esse ano eu vou conceder 2%, 3%, vamos transferir o restante para 2020, vamos ampliar esse prazo da lei, que é de 2023 para 2024, para 2025, para dar um pouco mais de margem para o Executivo trabalhar. Ele teria como argumentar politicamente para buscar um convencimento dos professores. E os professores estão aguardando uma proposta de atendimento parcial, porque os próprios professores já colocaram, olha, nós aceitamos um parcelamento do reajuste. Falta o governo apresentar uma proposta, que não dá para o governo acreditar que os 40 mil professores, que são, que tem uma tradição na luta sindical aqui no Estado, vão abaixar a cabeça e vão voltar para a sala de aula sem ter nenhum tipo de acordo negociado na greve. Tanto que o corte de ponto, ao invés de enfraquecer a greve, foi fortalecendo a greve dos trabalhadores da educação. Lúcio, puxando aí a questão da crise, né, vamos falar de um outro ponto. Né? O governo, falando de crise, né, mais uma vez prorroga agora aí a situação de calamidade financeira do Estado. Né? Mesmo hoje a Secretaria do Tesouro Nacional já sinalizando, né, que não reconhece, né, esse Estado aqui em Mato Grosso.
No dia 19 de julho, você deu até uma entrevista acerca disso e disse a seguinte coisa: não tem sustentação nenhuma a renovação desse decreto. Na verdade, já não tinha desde o início, mas como era início de governo, houve toda uma sustentabilidade, houve toda uma sensibilidade em acolher a leitura que o governo vinha fazendo, mas não há justificativa nenhuma para manter esse decreto de calamidade financeira. E aí justamente a manchete fala, né? Lúdio quer anular a renovação da situação de calamidade financeira em Mato Grosso. Qual é a sua avaliação desse quadro? Olha, esse decreto de calamidade ele foi aprovado em janeiro, logo no início do governo. A nossa legislatura ainda não tinha tomado posse, eu não era deputado estadual ainda, mas mesmo naquele momento já se questionava o sentido de um decreto dessa natureza. O entendimento que eu sempre tive é que ele era muito mais uma peça de discurso político para sustentar o discurso da crise que o governador colocou para a sociedade quando assumiu o governo e amplificou a tal crise financeira do Estado. O que havia era uma situação de má gestão dos recursos financeiros do Estado, falta de planejamento, desorganização, que levou a atraso de salários, que levou a uma série de situações que são negativas, de atraso em repasse para municípios, de não pagamento de fornecedores, mas uma crise financeira no Estado não existia. Porque crise existe quando você tem uma arrecadação que está em declínio, quando você não consegue ter recurso para manter o funcionamento do Estado, e não era isso que estava acontecendo. Havia um problema de gestão que poderia ser remediado com gestão, né? O candidato, quando disputa a eleição, diz que o problema é falta de gestão. Aí quando assume o mandato diz que não, o problema agora não é falta de gestão, é falta de recurso. Então aí lança esse argumento da crise. Para justificar um discurso de contenção de despesa, de contenção de despesa, de contenção de despesa, de contenção de despesa. A Assembleia aprovou esse decreto, eu não era deputado ainda, e não havia um ambiente político favorável naquele momento a propor a revogação, não, a anulação do decreto, porque o que eu estou apresentando agora é um projeto de decreto legislativo para sustar os efeitos desse decreto, porque não se sustenta mais o argumento da calamidade financeira. Não foi reconhecido pela Secretaria do Tesouro Nacional, não foi reconhecido em outras instâncias no plano federal, e os dados econômicos do Estado, nossa economia continua crescendo, a arrecadação do Estado continua crescendo. O ICMS, nos primeiros 4 meses de 2019, a arrecadação foi 240 milhões superior ao mesmo período de 2018. Ou seja, se manter essa projeção, só de ICMS será quase 1 bilhão a mais de arrecadação em 2019. O FETAB, com as alterações que foram feitas em janeiro, arrecadou de janeiro a abril 700 milhões de reais, com a projeção de passar de 1 bilhão de reais até o final do ano. Só FETAB e ICMS vão dar um incremento de arrecadação em 2019 de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Eu usei esses números na primeira reunião depois da greve dos professores para dizer: governador, você tem condições de atender a pauta dos professores, porque os 128 milhões de reais, que é o total do impacto que a aplicação da Lei 510/2013 traria em 2019, é menos de 10% do que a arrecadação irá crescer só com ICMS e com FETAB. Então, assim, não se justifica o discurso da calamidade financeira para Mato Grosso. Portanto, ele é muito mais hoje um argumento de natureza política do que de efeito prático para a vida do Estado. Okay. Com esse entendimento, você acredita que onde que o governador quer chegar? Onde que vai chegar? E a outra coisa é que o decreto permite ao Estado, por exemplo, ter mais licença para contratações, para contratar determinados serviços com dispensa de licitação, com uma série de... penaliza severamente os servidores públicos, porque suspende todas as progressões, as licenças, uma série de direitos que estão assegurados em lei ficam suspensos a partir do decreto de calamidade financeira. Daí a necessidade
de anulação dele. Não tem sentido prorrogar mais. Essa Já anulação- passou a lua de mel do governador com a população. Essa anulação vai ser via justiça que o senhor vai tentar? Não, Não, no projeto lá mesmo na Assembleia, Na né? Assembleia. A Assembleia ela pode, por meio de um decreto legislativo, sustar, o termo técnico é esse, sustar os efeitos de um decreto do Poder Executivo Você quando acredita ele extrapola o poder que ele tem de regulamentar. Alguns exemplos estão acontecendo esse ano lá no Congresso. Tem vários decretos do Bolsonaro que estão sendo anulados no Congresso Nacional, sustados por um decreto legislativo. Então, o que eu estou propondo é um projeto de decreto legislativo para sustar os efeitos desse decreto agora de julho que prorroga o prazo da calamidade financeira. Você acredita que você vai ter apoio suficiente dos colegas deputados para poder que isso ocorra? Eu espero, assim, eu sou oposição. A nossa oposição ela é minoritária, assim. Nós dificilmente conseguimos mobilizar mais do que 7 votos entre os 24. Mas nós temos que levar esse debate para dentro da Assembleia, até porque a maioria dos deputados tem consciência de que não há mais calamidade financeira. Bom, a gente vai encerrar esse primeiro bloco, né? Passa A rápido. entrevista está muito rápida, né? Quando o assunto é muito bom, né? Passa muito rápido. Mas nós fecharemos esse primeiro bloco e já continue acompanhando a nossa programação, programa Emparedado, na TV Gazeta, canal 19.1, com o deputado estadual Lúdio Cabral. O restaurante Vila dos Lagos abre suas portas para servir Mato Grosso. O melhor das comidas típicas, com carnes, peixes e o churrasco, conforme manda a tradição. Nas festas sob encomenda, fazemos o boi no rolete e também o porco no rolete. E o costelão de chão. Comer bem num ambiente agradável, cercado de natureza, água e cachoeiras. O restaurante Vila dos Lagos está a 20 quilômetros de Cuiabá, na Estrada do Manso, junto com o Aquapark. Faça agora mesmo a sua reserva pelos telefones 99999-9102 ou 99952-0330. O programa Gisele Almeida desta semana está imperdível. Teremos uma matéria muito legal sobre rinoplastia com o Dr. Eduardo Salter e mais. Cuidados com a pele. Tem que passar o quê? Filtro solar. Dica de viagem com Então Vá. Patigraf vai agora para onde? Floripa. Tudo isso e muito mais aqui no programa Gisele Almeida. Oferecimento Sushi Mais, especialmente delicioso. Acessórios Adaia, Shopping Estação Piso L2 e Tânia Baggio, excelência em micropigmentação. Olá! Quer saber tudo sobre o apaixonante universo de eventos, casamentos e família? Venha comigo assistir ao novo programa Casamentar, todas as sextas-feiras, às 10h30 da noite e aos sábados, reprise às 11 horas da manhã, aqui na TV Gazeta. Programa Casamentar é um oferecimento de Moinho Materiais para Construção. Aqui o vento sopra a seu favor. Alphaville Buffet, sua primeira escolha. Apolo Som e Luz, você com tudo. Flores e Folhas Decorações, sua decoração com um toque de arte. Adaia Acessórios, Shopping Estação Cuiabá, piso L2. Olá pessoal, final de semana chegando e tá chegando mais um dia de Aquapark. Você tem que vir passar o final de semana com a gente, sábado e domingo das 9 horas da manhã às 17 horas. Nós esperamos por vocês. Aqui não precisa fazer reserva, você pode vir a qualquer momento adquirir e validar o seu ingresso na portaria. Lembrando que o Aquapark está a apenas 20 quilômetros de Cuiabá, depois da rotatória do Trevo do Manso. 5 km, você vai ver uma enorme placa. Seja bem-vindo ao Aquapark. Nós temos aqui várias atrações para você curtir durante esse dia. Dentre elas, a tirolesa,
Tem também ainda as piscinas no Complexo de Águas do Aquapark. Nós temos diversas oportunidades de piscina, desde as mais rasinhas para você curtir com a família toda, como também a piscina mais exclusiva para os casais que querem um lugar mais reservado. Uma grande sensação do Aquapark, com certeza, é o nosso bar molhado. A sombra das mangueiras, água corrente, você pode se deliciar e sentar nessas cadeiras confortáveis e passar o dia aqui com a gente. Lembrando que o nosso restaurante é aquilo, você come de acordo com a sua fome, de acordo com o seu bolso e pode ficar à vontade aproveitando as nossas atrações, todos os seguranças aqui cuidando de todos os filhos e mantendo toda a sua tranquilidade. Venha passar este final de semana agora aqui com a gente no Aquapark. É claro que eu espero por vocês, tá? Vem! Estamos de volta com o segundo bloco do programa Emparedado. Estamos hoje como entrevistado o deputado estadual Lúdio Cabral, do Partido dos Trabalhadores. E nesse bloco, quem começa aí fazendo pergunta é o jornalista Abdala. Deputado, o senhor disse que o governo, apesar de colocar novamente aí o decreto de calamidade, o senhor acredita que o governo não esteja tão ruim das pernas, né? Eu queria saber o seguinte, o chefe da Cefaz desse governo é o mesmo do anterior. O senhor acha então que ele teria que ser trocado, já que está ruim essa administração dos recursos? Na verdade, Abdala, assim, não cabe a mim fazer esse juízo sobre o secretariado em si, porque a decisão ela é do governador. O governador é quem é o agente político eleito pelo voto e eu fui eleito como deputado para fiscalizar o governador, né? E os atos dele a partir do seu secretariado. Agora, você tocou numa coisa assim que é curiosa. Em certa medida, o governo Mauro Mendes ele é continuidade do governo do Pedro Táxi, porque se trata de o grupo político que elegeu o Pedro Táxi é exatamente o mesmo grupo que elegeu o Mauro Mendes agora. O Mauro Mendes era prefeito de Cuiabá, apoiou o Pedro Táxi. O Otaviano Pivetta, que é o vice-governador do Mauro Mendes, foi o coordenador da campanha do Pedro Táxi em 2014. O Mauro Mendes assume, mantém o secretário de Fazenda do Táxi, mantém a secretária de Educação do Táxi. Então, em certa medida, também reclamava de dificuldades financeiras. Então, em certa medida, ele é um governo de continuidade do governo Pedro Táxi. É um governo que representa os mesmos interesses que o governo do Táxi representou. Tanto que o grande debate que eu faço desde que assumi como governador foi no sentido de que, olha, o senhor tem uma leitura da realidade do Estado, de que o Estado precisa conter despesa. O meu entendimento é absolutamente contrário, que o Estado, é lógico que toda despesa em atividade e meio que é possível reduzir, é importante reduzir, despesa com cargo comissionado, despesa em atividades que não tenham a ver com a finalidade da existência do Estado. Tem sentido. Agora, falar em reduzir despesa em Mato Grosso hoje significa asfixiar as políticas públicas que são responsabilidade do Estado, asfixiar a saúde, asfixiar a educação, asfixiar a segurança pública, asfixiar a assistência social, porque o maior volume das despesas que o Estado realiza são nessas áreas. E todos nós assumimos os nossos mandatos, o governador e nós deputados, com o compromisso de melhorar essas áreas, porque a população não estava satisfeita e ainda não está com a qualidade da saúde, com a qualidade da segurança, com a qualidade da educação. Ora, o governo assume com viaturas sem recurso para manutenção, o hospital regional em todas as regiões sucateados. Para lidar com isso, você precisa ampliar despesas, você precisa ampliar os recursos de insumo, de medicamento, de material cirúrgico, para colocar mais profissionais nos hospitais regionais
para dar mais qualidade ao trabalho que o Estado realiza em todas as áreas. Você precisa de mais recurso para isso. Da onde que vai vir esse recurso? Da ampliação da receita. Então, a leitura que eu sempre defendi e defendo é que nós precisamos conectar a arrecadação do Estado à economia de Mato Grosso. Mato Grosso tem uma economia potente, mas essa economia potente não se materializa em serviços públicos de qualidade. Nós precisamos ampliar a arrecadação, ampliar a receita, por alguns caminhos. Um deles é o do combate à sonegação de impostos no Estado, principalmente a sonegação dos gigantes, que dizem que exportam para não pagar nada de imposto aquilo que eventualmente fica no mercado interno e deveria pagar imposto. Precisa ser enfrentado por meio da revisão das renúncias fiscais. Mato Grosso é um estado que acumula renúncias fiscais na casa dos 5 bilhões e 600 milhões de reais em 2018. O orçamento todo é 20 bilhões, renúncias fiscais 5 bilhões e 600 milhões. Isso é, o orçamento todo da educação é 3 bilhões, todo da segurança pública é 2 bilhões e meio, todo da saúde é 2 bilhões e 100 milhões. As renúncias é muito mais do que esses orçamentos das áreas essenciais. Tem que reduzir, tem que fazer uma revisão. Nós estamos tendo a oportunidade de fazer isso agora, nesse debate, que é uma exigência de uma lei federal aprovada em 2007, a Lei Complementar 160. E nós precisamos tributar determinados produtos que são muito pouco tributados aqui no nosso estado. Vou dar um exemplo. Soja e algodão são 2 produtos primários. Os 2 produtos juntos são responsáveis por 1/3 da nossa economia. 1/3 de todo o faturamento do Estado. Tudo que é gerado no estado de faturamento da economia. Soja e algodão, 1/3. 60 bilhões de reais em 2018. 400 milhões de reais em arrecadação de ICMS. 5% da arrecadação do ICMS, 35% da economia. Tem uma discrepância aí, uma distorção que precisa ser corrigida. Outros setores estão tendo que pagar mais para compensar o que esses setores têm de alívio tributário. Tem que inverter isso. Para a gente aumentar a receita, aumentando a receita, melhorar a qualidade dos serviços públicos no Estado. Deputado, eu quero entrar em eleições 2020. Né? Recentemente nós tivemos aqui a presença da deputada Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT. Em entrevista ela disse que o Partido dos Trabalhadores tem quadros, né, à disposição para serem apreciados para o pleito. Inclusive citou o seu nome como sendo um desses quadros do partido. No entanto, no dia 27 de junho, você deu uma entrevista dizendo, né? Eu defendo uma aliança entre PT, PCdoB, PDT, PSB e o PSOL, mas não precisa ser do PT o candidato a prefeito. Então, como é que estão aí hoje os rumos para as eleições de 2020, já que a gente já está num pré-momento aí de organização desse processo? Na verdade, Cristiane, assim, na minha avaliação, ainda está cedo para o debate de 2020. Mas é lógico que acabou a eleição, os analistas, vocês jornalistas, os próprios políticos, assim, a gente não se contém, todo mundo começa já a falar da próxima eleição. Eu tenho procurado, assim, me focar no exercício do mandato, dá muito trabalho ser deputado estadual, especialmente ser deputado estadual de oposição. Todos os projetos que dão entrada na Assembleia, nós precisamos nos posicionar sobre eles, e quando você é oposição, você tem o dever de fiscalizar com mais rigor. Eu sou membro da CCJ da Assembleia, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que é por onde todos os projetos passam. Isso dá muito trabalho. Todas essas pautas, aquela pauta do empréstimo que o governador quer fazer, ainda pretende fazer, para quitar um outro empréstimo, aquilo ali deu um trabalho enorme para a gente estudar, aprofundar, propor as emendas, fazer o debate público, lidar com os problemas que a população enfrenta todos os dias na saúde, lidar com a pauta da greve da educação, lidar com o drama das pessoas no dia a dia no nosso estado, em decorrência da carência dos serviços públicos, dá muito trabalho para a gente. Então, eu tenho concentrado a minha energia no mandato.
mas isso não tira de mim a responsabilidade pelo processo eleitoral de 2020. Eu entendo que nós precisamos construir uma frente de centro-esquerda para disputar as eleições em 2020. Nessa linha de aliança de partidos que você citou da entrevista que foi feita comigo. Tem o flerte do PSDB aí também, né? Wilson Pois Santos. Exatamente. Tem um cenário interessante, porque assim, o que está bem claro? O Mauro Mendes, governador do estado, seu grupo terá um candidato a prefeito em Cuiabá. Não se sabe ainda quem será esse candidato. O atual prefeito Emanuel Pinheiro, ou será candidato à reeleição, ou terá um candidato no seu grupo político. Eu defendo que os partidos de esquerda e de centro-esquerda constituam uma frente para apresentar um projeto alternativo aos dois projetos. O Mauro Mendes governou Cuiabá por 4 anos, o Emanuel Pinheiro está governando, vamos apresentar um projeto alternativo a esses dois projetos. Um projeto de esquerda, mais ligado aos setores populares, de políticas públicas para alcançar a população que precisa de serviços de mais qualidade na saúde, que precisa de saneamento, que precisa de um transporte público de qualidade, que precisa de moradia, que precisa do direito à cidade, aos espaços públicos. Vamos construir um projeto nesse caminho. A primeira conversa que eu tive, assim, objetiva em relação a 2020, foi com o Julier na semana passada. O Julier foi candidato a prefeito pelo PDT em 2016, com o apoio do PT. Ele está no PDT. E é um nome que está à disposição para a disputa da eleição para prefeito em 2020. Nós temos ainda o nome da Maria Lúcia Cavalli Neder, que foi candidata a senadora pelo PCdoB em 2018, na eleição do ano passado, que é um nome de muita qualidade que pode se apresentar para a disputa das eleições. Nós temos o nome no PT da Edna Sampaio, que foi candidata a deputada federal em 2018, teve uma votação expressiva no estado, foram mais de 20 mil votos. Nós temos o próprio procurador Mauro do PSOL, não sei se ele é candidato... O PSOL não mas o PSOL é um partido de esquerda. Não, o PSOL tem avançado muito, tem composto uma frente importante no Congresso de resistência ao governo de extrema-direita que nós temos no país hoje. Então tem o Fabrício, o maestro Fabrício Carvalho, é um nome de qualidade também. Então assim, nós temos vários bons nomes nesses partidos de centro-esquerda que podem nos representar na disputa em 2020. O que é importante é construir um projeto para a cidade, porque disputar a eleição por disputar não tem sentido. E a ideia que nasceu desde essa conversa que eu tive com o Julier, é de talvez a gente estimular os partidos a organizarem juntos um seminário em setembro para debater a cidade, para debater os problemas da cidade, o direito à cidade, para já pensar não numa composição eleitoral, mas num projeto para ser defendido em Cuiabá e ser aprofundado em 2020, no debate eleitoral. E, deputado, assim, em relação a esses partidos, né, como você já citou, que a ideia seria construir uma candidatura no campo popular. Além da conversa com o Julier, já está tendo conversações com esses outros partidos aqui também mencionados? Não, oficialmente ainda não. Primeiro porque o PT também ainda tem um processo que a gente chama de processo de eleições diretas internas que começa agora, no final de julho. Dia 26 de julho é o prazo para a inscrição das chapas que vão disputar direção municipal, direção estadual, direção nacional e direção nacional no PT. Esse processo de renovação vai acontecer no dia 8 de setembro. Acontece uma eleição direta pelo voto de todos os filiados do PT que renova o diretório municipal, o diretório estadual, o diretório nacional. E é essa direção eleita em setembro que vai conduzir o processo de diálogo com outros partidos. Então, eu espero que tão logo aconteça esse processo, o partido esteja em condições de fazer esse debate sobre a cidade, sobre os problemas da cidade e abrir essa agenda de diálogo com os partidos de centro-esquerda para construir um projeto e lá adiante se pensar numa candidatura. Eu, assim, o Lúdio, eu não serei candidato a prefeito de Cuiabá em 2020. É uma decisão que eu tenho tomada já, bem madura. Quero me concentrar em exercer o mandato de deputado estadual, que já dá muito trabalho e que já me permite
cumprir a responsabilidade que eu tenho com a população do meu estado, que acabou de me eleger deputado. Então vamos cumprir os 4 anos de mandato e apoiar um projeto, uma candidatura de centro-esquerda, que não precisa ser necessariamente do PT, pode ser do PT, pode ser de algum desses outros partidos, em 2020. Ok. Antonielli. Deputado, na eleição de 2014, o grupo político do senhor era liderado pelo então governador Silval Barbosa. E de lá para cá, muitas coisas aconteceram, foram várias denúncias, Silval foi preso, o nome do senhor chegou a ser citado em algumas operações, o senhor chegou a ser conduzido à delegacia fazendária por supostamente ter recebido dinheiro ilícito, né, durante a campanha que o senhor disputou com esse grupo político. O que o senhor traz disso? O senhor acha que, de certa forma, isso manchou a imagem do senhor, mesmo ter conseguido se eleger? Esse grupo político afundou, acabou? Como é que o senhor vê tudo isso? Não, na verdade, Antonielli, assim, em 2014, o PT tinha uma aliança nacional com o PMDB. O próprio PT já fez autocrítica sobre o que significou essa aliança com o golpe em 2016, que derrubou a presidenta Dilma. E em nome desse projeto nacional e de uma disputa que seria muito polarizada em 2014, como foi a disputa entre a Dilma e o Aécio, eu me apresentei como candidato a governador para representar aqui no estado essa aliança nacional entre o PT e o PMDB, o PR e outros partidos. Disputei a eleição nessa aliança, mas com um projeto de renovação para o nosso estado, de enfrentamento de problemas estruturais que ao longo das 2 últimas décadas não foram enfrentados. Mato Grosso há 2 décadas governado pelo mesmo conjunto de interesses de poucos que se apropriam do poder político para fazer valer o poder econômico. Daí essa situação contraditória que a gente vive hoje, de ter um estado que é rico, que tem uma economia forte, mas essa riqueza não se materializa em serviços públicos de qualidade para a nossa população. Então, eu fui candidato naquele momento histórico, defendendo um projeto alternativo ao projeto que imperava no nosso estado, inclusive do então representado pelo então governador, mas infelizmente nós não fomos vitoriosos. Dá para aprofundar as razões sobre o fato de não termos vencido aquela eleição, e a realidade do estado depois demonstrou uma situação muito triste para o conjunto da população, porque o governo que se elegeu foi um desastre. Mas com relação à questão da propina, Antonielli, a gente volta a isso. Não, assim, eu não sou objeto de investigação nenhuma, sofri uma condução coercitiva, assim, inusitada, para depor como testemunha em uma investigação da Delegacia Fazendária, que depois virou denúncia do Ministério Público, virou ação judicial, mas eu, graças a Deus, não sou objeto de nenhum tipo de investigação no âmbito do Ministério Público, nem em nenhuma ação judicial. Bom, nós terminamos então o nosso segundo bloco do programa Emparedado, tendo como entrevistado o deputado estadual Lúdio Cabral, do Partido dos Trabalhadores. As perguntas aqui ainda ficaram, né, sem respostas. A gente volta, e Lúdio voltam aí no terceiro bloco, retomando esse assunto e outros assuntos aí que a gente vai estar analisando sobre o cenário político local e também sobre o cenário político nacional. O restaurante Vila dos Lagos abre suas portas para servir Mato Grosso. O melhor das comidas típicas, com carnes, peixes e o churrasco, conforme manda a tradição. Nas festas sob encomenda, fazemos o boi no rolete e também o porco no rolete e o costelão de chão. Comer bem num ambiente agradável, cercado de natureza, água e cachoeiras. O restaurante Vila dos Lagos está a 20 quilômetros de Cuiabá, na Estrada do Manso, junto com o Aquapark. Faça agora mesmo a sua reserva pelos telefones
9999-9102 ou 99952-0330. Olá, quer saber tudo sobre o apaixonante universo de eventos, casamentos e família? Venha comigo assistir ao novo programa Casamentar, todas as sextas-feiras, às 10h30 da noite e aos sábados, reprise às 11 horas da manhã, aqui na TV Gazeta. Programa Casamentar é um oferecimento de Moinho Materiais para Construção. Aqui o vento sopra a seu favor. Alphaville Buffet, sua primeira escolha. Apolo Som e Luz, você com tudo. Flores e Folhas Decorações, sua decoração com um toque de arte. O programa Gisele Almeida desta semana está imperdível. Teremos uma matéria muito legal sobre rinoplastia com o Dr. Eduardo Salter e mais. Cuidados com a pele. Tem que passar o quê? Filtro solar. Dica de viagem com Então Vá. Patigraf vai agora para onde? Floripa. Tudo isso e muito mais aqui no programa Gisele Almeida. Oferecimento Sushi Mais, especialmente delicioso. Acessórios Adaia, Shopping Estação Piso L2 e Tânia Baggio, excelência em micropigmentação. Adaia Acessórios, Shopping Estação Cuiabá, Piso L2. Voltamos então com o terceiro bloco do programa Emparedado. No programa de hoje nós estamos entrevistando o deputado estadual Lúdio Cabral, que é deputado eleito pelo Partido dos Trabalhadores. Como no segundo bloco ainda ficou um debate entre a Antonielli e o Lúdio, eu repasso então para que a Antonielli faça as considerações e o deputado também. Não, deputado, só para ficar claro, então assim, hoje o senhor não tem nenhum tipo de investigação e não foi beneficiado, não tem envolvimento com o grupo do Silval Barbosa. Bom, primeiro, Antonielli, eu sofri uma condução coercitiva para depor na condição de testemunha, que é uma situação inusitada, porque eu poderia ter sido convidado, intimado a depor como testemunha. Segundo, não fui e nem sou investigado pelo Ministério Público Estadual. Não há nenhuma investigação contra mim, não houve nenhuma investigação. E também não há nenhuma ação judicial. E eu nunca participei de nenhum governo. Quando eu fui candidato a governador em 2014, eu não exercia sequer mandato público. Eu havia sido vereador por 8 anos em Cuiabá, disputei a prefeitura de Cuiabá em 2012 e o desempenho que nós alcançamos em 2012, eu tive 140 mil votos no segundo turno, me credenciou para disputar as eleições para governador em 2014, nessa aliança nacional, mas sem ter qualquer tipo de relação com nada que acontecesse em qualquer governo. O senhor falou que já tem uma decisão tomada de não vir à prefeitura em 2020. Tem um desejo ainda de disputar o governo do estado novamente? Não, o meu desejo hoje é exercer um bom mandato de deputado estadual. É um mandato de 4 anos, é um compromisso que eu assumi com a população do meu estado. Fiz uma campanha, assim, de conscientização, de diálogo com as pessoas, de olhar nos olhos das pessoas, de percorrer as ruas de Cuiabá, de Várzea Grande, das cidades por onde eu andei, para poder exercer um mandato que fosse de compromisso com a luta pelos direitos que a população tem. É um trabalho que é essencial para o nosso estado e eu vou fazê-lo por 4 anos. Só depois desses 4 anos de mandato é que eu vou avaliar se
disputo novamente um mandato de deputado estadual, se eu disputo algum outro cargo de federal, de senador, de governador, mas só depois de 4 anos de mandato. Mas eu falei, desejo pessoal. Não, desejo Não tem. pessoal não. Tanto que todas as eleições que eu disputei até hoje, todos os mandatos que eu exerci como resultado de decisão coletiva De grupo. das pessoas, de decisão de pessoas com quem eu milito desde o tempo de movimento estudantil na UFMT, que foi onde eu comecei minha trajetória política. Então, todos os mandatos que eu disputei foram resultado de um amadurecimento de natureza coletiva, para cumprir uma tarefa coletiva. O mandato de deputado estadual hoje é para cumprir uma tarefa de natureza coletiva. Ao final dele, nós vamos fazer uma avaliação e, eventualmente, se eu vier a disputar em 2022, né, será a reeleição para o mandato de deputado estadual, para avaliar o primeiro mandato que eu exerci e só depois pensar, a partir de decisão coletiva, disputar outros cargos. Pelo menos é isso que está no meu horizonte hoje. Abdala? Deputado, a gente viu aí recentemente, essas notícias elas sempre aparecem, sempre que há alguma novidade, né, no vazamento lá divulgado pelo Intercept entre os procuradores e então o juiz Sérgio Moro, e o PT sempre acreditou que Lula fosse inocente. A partir do momento que isso vem à tona, isso deixa mais claro essa percepção do PT? Na verdade, assim, esses vazamentos, eles estão revelando uma relação de certa parceria entre um juiz e o Ministério Público. E o nosso... Assim, as regras do Estado de Direito no Brasil não permitem esse tipo de relação. Cabe ao Ministério Público acusar, a defesa fazer a defesa em condições de igualdade e cabe ao juiz decidir com imparcialidade. E esses vazamentos estão demonstrando que não houve imparcialidade nas decisões do juiz. Essas decisões foram todas permeadas por um conjunto de interesses de natureza política. Isso fica muito claro ao se analisar esse processo histórico, desde a reeleição da Dilma, o impeachment, toda a condução que houve por parte da tal República de Curitiba nesse período. Só assistir aquele documentário que está passando ultimamente, está na Netflix, premiadíssimo, que é o documentário Democracia em Vertigem. Ele faz um percurso bem claro sobre o que aconteceu na história do nosso país nos últimos anos, para levar à situação que a gente está hoje, de ter o governo que a gente tem no nosso país. Eu queria aproveitar rapidinho. E o juiz premiado com o Ministério da Justiça e com a promessa de ir para o Supremo. Eu queria saber qual que é a sua opinião em relação ao deputado José Medeiros, pelo menos que a gente viu falar aí, que está fazendo um trabalho para retirar a Miriam Serra da reitoria da UFMT. É de um desconhecimento que não cabe nem... Sabe, de tão limitada que é essa leitura. Ela é mais para marcar posição dentro de uma parcela da população, de uma base eleitoral, muito na linha do que o atual presidente, das declarações que o atual presidente faz, são declarações sem sentido nenhum, apenas para alimentar a sua base eleitoral sem a preocupação com o conjunto. O reitor de uma universidade, ele é eleito por um processo democrático do qual participa professores, técnicos, estudantes, tem um mandato por tempo determinado e esses mandatos precisam ser respeitados. Está muito claro que o problema que ocorreu na UFMT foi resultado das decisões do Ministério da Educação de
corte de recursos para o custeio das instituições públicas federais do nosso país e que levaram a essa situação aqui na UFMT. Então, cabe ao deputado federal defender a população que tem direito à educação pública de qualidade e à universidade funcionando com plenitude de recursos e com autonomia, e não entrar na onda do bolsonarismo e defender a retirada da reitora e a nomeação de alguém. Isso é de um autoritarismo muito pobre. Deputado, já que entrou e começou, né, a trazer aí o panorama nacional, eu quero cotejar isso com o panorama local nacional. Quando Lula foi presidente, e Dilma também, o agronegócio sempre esteve muito alinhado aqui em Mato Grosso com o governo Lula e com o governo Dilma. E o agro sai do processo, né, tanto no momento do impeachment, mas também no processo eleitoral, aqui no qual você esteve como candidato. Como é que você vê essa relação hoje do agro com o Partido dos Trabalhadores, ora aliado, e ao mesmo tempo do agro, que tem aí como seu maior representante Blairo Maggi, que não esteve necessariamente e efetivamente ao seu lado na campanha para o governo? Bom, essa pergunta é boa, porque ela esclarece algumas coisas, viu, Antonielli, de 2014. O agronegócio recebeu, no período em que o PT governou o país, mas muito apoio, recurso para financiamento da produção agrícola, de equipamentos, de colheitadeiras, de máquinas, de recurso para a construção dos armazéns, recurso a juro negativo, com taxas de 3% ao ano, abaixo da inflação, com carência para poder pagar os financiamentos, e isso ajudou muito a impulsionar o agronegócio no nosso país. E os gigantes do agronegócio no nosso estado foram absolutamente ingratos com os governos do PT e com as medidas positivas para o desenvolvimento da agricultura que foram implementadas nos nossos governos. Em 2014, o ministro da Agricultura era de Mato Grosso. E esse setor econômico, que já tinha uma responsabilidade pela condução política do nosso estado desde 2003, não quis apoiar a minha candidatura. Porque a minha candidatura ela tinha um sentido naquele momento, enfrentar os interesses deles no nosso estado. Porque toda a política de renúncias fiscais que foi sendo implementada no nosso estado ao longo, após 2003 especialmente, foi atendendo gradativamente ao interesse de uma parcela muito pequena do agronegócio de Mato Grosso, o interesse dos grandes, dos gigantes. Não estou falando nem dos pequenos nem dos médios, não, que multiplicaram os seus lucros e o seu patrimônio ao longo de uma década e meia, mas multiplicaram e muito o seu patrimônio. E nós disputamos a eleição para enfrentar esses interesses. Nós iríamos governar Mato Grosso para corrigir essa realidade e essas injustiças que estão, por exemplo, no nosso sistema tributário. Olha o que é inusitado. O algodão tem uma alíquota real de ICMS de 1,18% em Mato Grosso. A soja tem uma alíquota real abaixo de 3%. E todos os trabalhadores do nosso estado pagam energia com ICMS de 27%. Então, assim, olha a injustiça tributária que existe em Mato Grosso. Então, essas injustiças precisavam ser corrigidas com a revisão das renúncias fiscais, com a tributação da produção agrícola que fosse comercializada no mercado interno, com o combate à sonegação. E os gigantes desse setor se aglutinaram em torno da candidatura adversária. Há um fato que foi relatado pelo então governador em 2014 e que foi confirmado
pelos demais, em que sentaram à mesma mesa Blairo Maggi, Mauro Mendes, Pedro Tax e Silval Barbosa, a mesma mesa na campanha em 2014. Que interesse os colocava na mesma mesa? Se não fosse o interesse econômico desse setor que financiou maciçamente a campanha do meu adversário em 2014. Antonielli? O senhor vem da área da saúde, o senhor é médico de formação, né? E nós enfrentamos um problema na saúde que eu não sei se posso falar que é crônico, mas é muito recorrente, que é a judicialização da saúde. Como é que o senhor vê tudo isso? Antonielli, assim, eu sou médico, eu me formei na UFMT em 1996, eu trabalho há 23 anos na saúde pública, lá na ponta do sistema de saúde, como médico do posto de saúde, e convivo desde que me formei com o drama e com as dificuldades da população de ter acesso a serviço de qualidade na saúde. Porque, infelizmente, a saúde ela acaba concentrando muito dos seus gastos no momento mais difícil e menos oportuno para você cuidar dos problemas de saúde. Para se enfrentar o drama da saúde no nosso estado e nos nossos municípios, é preciso de um investimento muito forte no que a gente chama de atenção primária, que é no cuidado primário das pessoas, lá na comunidade onde ela vive, no trabalho, na família, porque os problemas podem ser controlados naquele nível da atenção à saúde a um custo baixo, com a capacidade de resolver os problemas alta, assegurando autonomia para as pessoas tocarem a vida. Mas um problema como a hipertensão arterial sistêmica, que alcança 1/3 da população adulta brasileira, que alcança metade da população que tem mais de 50 anos, se não for cuidado no nível primário, com o medicamento certo, na hora certa, com acesso a exame no tempo certo, aquele problema ele acaba levando a outros problemas, leva a uma insuficiência cardíaca, associado a outros problemas, leva a um acidente vascular cerebral, leva a um infarto, com associação de determinados problemas que podem ser controlados ali no nível primário. Uma complicação dessa, ela vai ter um custo altíssimo de internação em UTI, e a pessoa não se recupera para ter autonomia na vida, se consegue se recuperar passando uma temporada numa UTI depois de um infarto, depois de um acidente vascular cerebral. Sai com sequela, sai com incapacidade para o trabalho cotidiano, quando consegue sobreviver a esses eventos. Então você precisa de uma inversão na lógica de financiamento do sistema de saúde, precisa investir muito na atenção primária, mas para investir na atenção primária você precisa de muito recurso. Você precisa, para qualificar nesse estado que é continental, porque assim, Mato Grosso tem uma população pequena, são um pouco mais de 3 milhões de habitantes, mas é uma população dispersa por um território de quase 1 milhão de quilômetros quadrados. Uma densidade populacional muito baixa. Então isso exige a presença do serviço de saúde o mais próximo possível de onde ela vive. Essa população concentrada em uma região do município de São Paulo, você organiza uma quantidade menor de serviços numa hierarquia para poder atender no tempo certo, com qualidade. Aqui no nosso estado é mais difícil fazer isso. Por isso a necessidade da gente inverter essa lógica que desconecta a economia da realidade. Você tem um estado rico que cresce o PIB, que produz bilionários. Mato Grosso tem tem entre os seus mais ricos alguns bilionários nacionais, mas consegue conviver, por exemplo, com a situação que foi noticiada recentemente em Colniza, de crianças que nascem com prematuridade, já em decorrência de um pré-natal que é precário,
porque não é oferecido na qualidade necessária para aquela população. A criança nasce prematura, com baixo peso, tem que ir para uma incubadora, não tem uma incubadora, a equipe precisa improvisar com um galão desses de água mineral uma incubadora para manter as condições de vida de uma criança prematura. Olha, um estado rico como Mato Grosso não pode conviver com esse tipo de situação. E tem condições para não conviver com esse tipo de situação. Precisa de vontade política, precisa de governos que organizem o nosso sistema tributário para quem ganha muito pagar imposto para poder assegurar serviços públicos de qualidade. Hoje quem paga imposto em Mato Grosso é o trabalhador, é o servidor público. Outro dia eu disse numa audiência que estava debatendo um projeto de lei de diretrizes orçamentárias que aquilo que os servidores públicos pagam de imposto de renda retido na fonte, que é 1.250 bilhões de reais ano, é 4 vezes mais do que paga toda a produção de soja de Mato Grosso, que fatura 48 bilhões de reais ano. Só a soja paga 300 milhões de ICMS. E os servidores públicos pagam, com o imposto de renda retido na fonte, 1.250 bilhões de reais. Fora aquilo que os seus salários movimentam a economia do Estado. Então isso precisa ser corrigido para melhorar a saúde, por exemplo. Uma partezinho rápido, só porque a gente tem que rapidamente finalizar. Eu queria saber do senhor, voltando a 2014, o senhor era candidato do Silval Barbosa, aliado do Blairo Maggi. Eu era candidato do PT, apoiado pelo PMDB, que tinha o governador Silval Barbosa. Pois é. O Silval não subiu no seu palanque e o Blairo Maggi não queria que, pelo menos, demonstrou isso. A família Maggi apoiou o táxi. E a família Maggi... O senhor se sentiu traído? Não, porque eu nunca estava claro que nunca tive qualquer expectativa em relação ao apoio desses interesses. Mas esse apoio fez falta? Não fez falta, não. O senhor acredita que poderia ter ganhado? Poderia ter ganhado com esse apoio? Não. Eu acho que faltou naquele momento a população entender que o projeto que estava sendo apresentado, né, que era de um procurador da República, que tinha um bom mandato no Senado, não era o melhor projeto para o nosso Estado. E eu carreguei fardos pesados na disputa da eleição. Não dá para deixar de reconhecer que o nosso Estado ele é um Estado que tem uma população conservadora, o Partido de Esquerda, o Partido dos Trabalhadores. Alcançar a hegemonia eleitoral aqui no Estado é uma tarefa difícil, não é uma tarefa simples, mas é um processo de amadurecimento que vai Mas o senhor teve dificuldades na campanha por falta desse apoio? Não, porque nós fizemos a campanha com o que a gente tinha de condições, de fazer. E fizemos uma campanha bastante modesta, grampeada, sem recursos, e enfrentando poderosos interesses econômicos que colocaram na campanha do nosso adversário mais de 30 milhões de reais, que conseguiu colocar numa mesma mesa o então governador do Estado, Blairo Maggi, Silval Barbosa, Pedro Táxi e Mauro Mendes sentados numa mesma mesa para não deixar o Lúdio ganhar a eleição para governador naquela eleição. E o resultado se viu, o resultado disso. Vai ter que encerrar. Bom, o programa está muito bom, mas a gente já estourou o tempo. Agradecer a presença do Antonielli, do Abdala aqui na nossa bancada. Agradecer a sua presença, Lúdio, aqui no programa Emparedado, pela segunda vez conosco no programa, né? E trazendo aí informações do âmbito local, do âmbito nacional, que são importantes, principalmente para quem está assistindo. Nós encerramos então o programa Emparedado. Continuem acompanhando a nossa programação e até terça-feira que vem.